Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga, Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Diariamente nós trazemos leituras de nossa bendita Torá ao longo de todo o ano judaico. A Torá, nossa bendita Torá, ela é composta de 54 porções que são estudadas diariamente e em ciclos de 3 anos. A cada 3 anos nós concluímos a leitura de nossa bendita Torá. Neste ano de 5.786, nós estamos no primeiro ciclo da leitura dos 3 anos em que estudamos a Torá. Hoje estaremos estudando a Parashá, que é a 16ª porção, a Parashá Beshalá. Parashá Beshalá dessa semana, ao qual a cada dia estudamos uma aliá, e ao longo dos 6 dias lemos 7 aliot. Isso porque no 6º dia nós lemos as 2 últimas, a 6ª e a 7ª aliot. 6ª e 7ª aliot. E no Shabat temos no serviço de Shaharit o shiur da leitura e também comentários da Parashá concernente ao ciclo. Então, esta semana, nós iniciamos a leitura da 16ª porção, que é a Parashá Beshalá. Estamos no primeiro dia da semana, hoje pelo calendário gregoriano, estamos no dia 25 do mês de janeiro do ano de 2026, e no calendário judaico estamos no dia 7 do mês de Shevat, que é o 5º mês do calendário civil e o 11º mês do calendário religioso. Então, hoje, primeiro dia da semana, faremos a leitura da primeira aliá da Parashá Vayeshelah, ou melhor, Beshalá, Parashá Beshalá. A leitura de hoje, primeira aliá, capítulo 17, ou melhor, capítulo 13, verso 17, até o capítulo 14, Passuque 8. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos, nosso muito bom dia, Boker Tov, e que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. E a você que hoje, dia 25 de janeiro, está completando mais um ano de vida. Parabéns e muitas felicidades, Mazal Tov, que Hashem lhe abençoe grandemente. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. E a você que está conectado conosco, pedimos que deixe o seu like desta transmissão. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E foi, ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver a guerra e volte ao Egito. E fez rodear o Eterno o povo pelo caminho do deserto, ao Mar Vermelho, ou Mar Iansuf. E armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Tomou Moshe os ossos de Iosif com ele, porque este tinha feito jurar os filhos de Israel
dizendo: certamente vos visitará o Eterno, e farei subir meus ossos daqui convosco. E partiram de Sucote, e acamparam em Etã, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles, de dia, com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite com uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. E não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite da frente do povo. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, e voltem e acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon, frente dele, e acampareis perto do mar. E dirá o faraó sobre os filhos de Israel: perplexos estão eles em terra. Fechemos o deserto. Endurecerei o coração do faraó, e os perseguirá, e serei honrado pelo faraó e por todo o seu exército. E saberá o Egito que eu sou o Eterno. E fizeram assim, e foi anunciado ao rei do Egito, que fugiu o povo, e mudou o coração do faraó e o de seus servos contra o povo, e disseram: que fizemos, que enviamos a Israel, que nos servia, e atrelou seu carro e tomou seu povo com ele. Tomou 600 carros escolhidos com eles, todos os carros do Egito, e capitães ou capitães para todos eles, e endureceu o eterno coração do faraó, rei do Egito, e perseguiu os filhos de Israel, e os filhos de Israel saíram de cabeça erguida. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Iniciamos a leitura da Parashá Beshalá. A Parashá, ela inicia falando da saída do nosso povo, como lemos na Parashá anterior, Parashá Bo, quando então, após os egípcios serem atingidos pela 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, então o faraó reconheceu o erro que ele havia cometido e que a dureza do seu coração trouxe somente sofrimento, tanto para ele como também para todo o povo egípcio. E é assim, né? A vida é assim. O homem, quando endurece o seu coração, ele perde, né, aquilo de tão bom que o ser humano tem, que é a humildade, né? Então, quando nós deixamos de praticar essa virtude, né, que é uma virtude, né, ser humilde é uma virtude, porque nem todos praticam esta virtude da humildade. Existem muitos seres humanos que realmente agem com arrogância, né? Uns por causa do dinheiro, outros por causa da fama, e acham que estão acima de tudo, né? Acima do próprio Deus, e que eles se consideram o próprio Deus na terra. Isso aconteceu também com outros líderes de outros povos que trouxeram para si esse título, né, de ser eles um Deus. O ser humano não passa de um ser que tem
os seus anos de vida e que no final de sua vida nada mais é do que o pó. Então, todos quanto endurecem o seu coração sofrem não somente a si mesmo, muitas vezes traz sofrimento sobre toda a sua casa e quando de uma liderança, de um governo, também traz o mal, né, e sofrimento para o povo. Então, isso foi o que aconteceu com o faraó, quando este endureceu o seu coração e trouxe todo o sofrimento para o povo egípcio. Nós lemos no início que ao enviar o faraó, ou permitir que o povo deixasse o Egito, a partir do momento que Israel sai do Egito, quem assume o controle é o próprio Deus, tendo à frente um líder ao qual ele escolheu, que foi Moshe. Mas todos os caminhos que levaram o povo até a terra de Canaã foram traçados e guiados pelo Eterno. Por quê? Porque o Eterno sabia que o povo não estava preparado para algumas situações na sua vida, neste percurso, nesta caminhada. E é o que a Torá diz, que ao tirar o povo da terra do Egito, o Eterno não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. Israel viveu nesse período de 400 anos no meio de um povo não tendo acesso, livre acesso de deixar e sair este país. É como se eles não tivessem de fato autorização para deixar o Egito. Então, todos quanto nasceram, as gerações que nasceram e cresceram, viveram dentro do Egito. Tudo que eles conheciam estava resumido dentro daquele país. É como se o Egito fosse um mundo todo criado pelo Eterno. Israel não conhecia nada mais do que aquilo que estava dentro do Egito. Então, o Eterno não guiou o povo, né, por um determinado caminho, pelo caminho da terra dos filisteus. Por quê? Porque este povo, os filisteus, que futuramente vem também a ser um inimigo de Israel, era um povo que vivia em guerra. E o Eterno sabia que os filhos de Israel não estavam preparados para realmente verem aquelas guerras. Então, assim somos nós. Temos que ter muito cuidado, né? Pelos caminhos que nós desejamos trilhar, porque nem todos os caminhos realmente são caminhos bons, né? Então, que Hashem, nosso Deus, nos ajude a criar, nos ajude na nossa caminhada, né? Outro ponto importante desta aliá é que se cumpriu o que Iosef havia então deixado dito aos anciãos. Iosef, antes de sua morte, havia deixado instruções para que os seus ossos fossem levados para fora do Egito. E nós vimos então que isso foi
a promessa realmente foi cumprida. Um ponto importante que nós temos comentado, né, em nossa Parashot, nesses assuntos que falam de morte, de perda, né, que nós realmente devemos estar atento aos pedidos, né, das pessoas que estão vivendo os seus últimos momentos de vida, os seus últimos anos de vida. Devemos de fato estar atento aos seus pedidos, como elas desejam ser o seu funeral, o local da sua sepultura. Cabe a nós realmente, após o momento da morte, né, fazermos aquilo que realmente nos foi pedido. Uma única coisa nós não vamos fazer, é cremação. Ainda que a pessoa nos peça para ser cremado, isso nós não iremos fazer. Por quê? Porque a cremação vai contra a Torá. Então, Yosef, tudo quanto ele pediu foi cumprido e foi retirado os seus ossos do Egito. A palavra ossos em hebraico, ou osso em hebraico, é etzem. Etzem também significa essência. Isso significa então que o povo judeu estava prestes a embarcar numa jornada pelo deserto árido, né? E Moshe permitiu, né, que o povo fosse acompanhado pela essência de Yosef. Então, maravilha, né? O que a Torá nos ensina e o que nós devemos não ser somente ouvinte, né? Mas buscar colocar em prática na nossa vida tudo quanto as mitzvot, os mandamentos, eles nos ensinam, tá bem? Então é isso, vamos seguir aí ao longo da semana com as demais leituras da Parashá Bechalá. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov e um Shavuot Tov, Shalom, Shalom.